Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz, que Deus nos abençoe neste início desse encontro. Que o Espírito Santo fortaleça a nossa mente e o nosso coração para bem compreendermos aquilo que nosso Senhor hoje nos fala. Jesus está sempre falando conosco, por sua natureza, que canta em nosso redor, por sua vida na cruz, tão refletida nesses dias. Jesus está sempre falando conosco, porque sempre quer nos levar para onde Ele está. Isso é amor por cada um de nós. No texto de hoje, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, como vocês já sabem, Jesus questiona, faz uma pergunta: por qual das minhas boas obras vocês querem me apedrejar? Interessante a gente observar a atitude destas pessoas e a reação de Jesus. Uma pergunta tão difícil, não é? Se eu fiz apenas boas obras, então por qual delas vocês querem me apedrejar? Certa vez eu estava em Fortaleza, estava de hábito, e precisei ir até a uma universidade famosa, particular, que tem aqui em Fortaleza. E andando naquele campus universitário, eu percebi alguns olhares de repulsa. E uma daquelas pessoas que estavam ali por onde eu passei, chegou a fazer cara feia, tipo como se fosse um cachorro com raiva, sei lá o quê, para mim. E eu fiquei me questionando, por que essa reação? Aqui nós encontramos essa raiva do mundo a tudo que é cristão. O mundo Satanás criou no mundo uma aversão, uma ojeriza a tudo que é cristão. E essa atitude de raiva, muitas pessoas sofrem com isso. É um tipo de preconceito que, inclusive, não é reconhecido, muitas vezes pelos próprios cristãos. Se reconhece a homofobia, se reconhece a xenofobia, se reconhece o feminicídio, etc. Mas quando se trata de um crime religioso, porque alguém é religioso, aqui no sentido religioso, um cristão, qualquer cristão, esse tipo de crime não é reconhecido. Quando os cristãos foram perseguidos em Mossul, no Iraque, há uns anos atrás, e eles eram mortos e expulsos e etc, etc. Eu lembro que um grande jornal da mídia disse que era um probleminha de minorias. Filas quilométricas de famílias inteiras sendo expulsas de Mossul, no Iraque, porque eram cristãs. No entanto, a mídia dizia, não, isso não é nada não. Porque se tratava de um problema com os cristãos. Assim, nos dias de hoje ainda acontece ainda na China uma perseguição aberta contra os cristãos, mas não vira notícia. Não vira notícia.
Certa vez, conversando com um amigo, desculpe partilhar essas coisas, mas tem a ver com o que nós estamos aqui meditando. Conversando com um amigo que, na época, ele era delegado da Polícia Civil. E um pastor evangélico tinha sido preso por causa de um crime grave, com drogas, essas coisas. E eles vazaram a informação para a imprensa, ninguém deu atenção. E ele me disse assim: Frei, mas se tivesse sido um padre, aqui estava cheio de jornalistas. E assim acontece. Assim acontece. Mas vamos ao que nos interessa nesse nosso encontro de hoje. Jesus nos convida a acessá-lo pela razão. Veja bem, quando ele diz assim, se vocês não acreditam em mim, por causa de mim mesmo, tipo assim, vocês me olham como sendo o filho do carpinteiro e vocês não querem ver nada além disso. Então, acreditem em mim por causa das obras que eu realizo. As obras que eu faço dão um testemunho de mim. Ou seja, bote o pé no chão, pare para pensar um pouco. Pare para pensar um pouco. E vejo as obras que o Pai realiza a partir de mim. Coisas que nunca aconteceram em nenhum tempo da história e lugar. Acontece nos dias de hoje comigo. Então acreditem naquilo que eu estou falando, não por mim, mas pelas obras que acontecem através de mim. Se nós trouxermos também esse mesmo raciocínio para os dias de hoje, nós vamos pegar aqui qualquer pessoa inteligente que estudar o cristianismo, ou que estudar a pessoa de Jesus, ou que estudar os grandes feitos, não só no seu tempo, enquanto esteve conosco aqui, o Jesus histórico, mas ao longo desses 2000 anos, os grandes sinais que continuaram acompanhando o cristianismo, e aqui de maneira muito especial o catolicismo, a igreja que Jesus Cristo fundou. Sim. Querem uma razão ou um exemplo tão simples? Quando nós falamos dos corpos incorruptos, este é um sinal que só existe na Igreja Católica e que não se explica. Ah, Frei, não, porque o corpo de não sei se é Mussolini ou se é Stalin, está na Rússia, está lá ainda. Isso é possível? A ciência pode preservar um corpo? Sim, a ciência pode preservar um corpo a um custo altíssimo. Eles gastam mais de 100 mil reais por ano para manter aquele corpo, para que aquele corpo não decomponha. Mas nada a igreja gasta para manter os corpos incorruptos. Como que a ciência vai explicar o corpo, por exemplo, de Bernadette Soubirous, que além de estar incorrupto, é quente, tem temperatura normal do corpo humano, e etc. Ah, Frei, mas também na igreja ortodoxa, tem corpos incorruptos? Sim, os corpos incorruptos que estão lá são de antes do ano 1050. Porque a partir do ano 1050, nosso Senhor, o Deus mesmo, não concedeu mais essa graça para eles. Porque eles se separaram da igreja de Roma. E os corpos incorruptos continuaram ainda acontecendo, surgindo. Mais
Um caso mais recente, né? O Carlos Acutis. Então, continua acontecendo ainda esse fenômeno apenas na Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe fora da Igreja Católica isso. Mas assim, isso é uma questão racional, sim. Mas essa questão racional também pode nos ajudar a iluminar a nossa fé. Se Jesus está dizendo para eles hoje, meus irmãos, pare para pensar um pouquinho, pare para pensar. Alguém já fez o que eu faço? Alguém realizou os sinais que eu realizo? Não, nunca. E o que é que diz a Sagrada Escritura? O que é que diz a lei? Quem realizaria esses sinais? Quem? O Messias? Sim. Então pronto. Eis-me aqui. Sou eu, o Messias. No entanto, os corações daquelas pessoas continuaram endurecidos. Ainda hoje, mesmo à luz da razão, muitos corações permanecem endurecidos. Peçamos ao nosso Senhor Jesus que abra o nosso coração para compreender a verdade que é Ele mesmo e que possamos acolher e que não deixemos, sobretudo, o mal falar mais alto em nós do que o bem. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.